E aí, cadê essa galera? As futuras mamães, sejam muito bem-vindas para nossa live de imunidade, síndrome fúngica e esse principal pilar de hoje para esta live da limpeza do aquário, que a gente vai aprofundar aqui dentro dos 12 pilares importantíssimos para ajudar vocês todas a se tornarem mamães. Sejam muito bem-vindas, minhas lindas. Aqui é a Moni, sou nutricionista, especialista em fertilidade há 12 anos aí passados, ajudando os casais a conquistarem o sonho da maternidade. E nós estamos aqui num baita de um mega aquecimento para o nosso grande evento, que será a Jornada Ser Mãe, daqui a 7 dias. Isso mesmo, tá chegando, tem muita novidade por aí. E para você que é nova por aqui, se sinta em casa, se sinta abraçada, pode já acostumar que a gente vai pegando na mão, virando vocês do avesso para trazer esse maior sonho da vida, que é os bebezinhos, né? Quem tá aí que é aluna, levanta a mão, bota os peixinhos. A Moni quer ver os peixinhos das alunas, as mamães, as futuras mamães poderosas. Isso aí, hoje eu fiquei muito feliz na live cedo, que tinha aluna aparecendo, Moni, tô grávida. Muita emoção, gente, muita emoção. Sejam muito bem-vindos, vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar excepcionalmente e de forma aprofundada aí na questão do pilar que eu gosto muito, que é a imunidade, né? Muito pouco se fala sobre a imunidade, a relação que ela tem direta ou indiretamente com a fertilidade. E nós vamos desmistificar um pouquinho mais, trazer conteúdo para vocês, porque muitas vezes passa batido que a imunidade tem a ver com as chances de engravidar. O que de fato acontece ali com a vagina, com o espermatozoide, com o intestino, com o útero. E se eu perdi nenéns, será que a minha imunidade tinha a ver com essa perda? Por que será que o meu nenenzinho não ficou por aqui? Então tem vários detalhes que obviamente eu ensino lá dentro do método da futura mamãe, quando a gente avalia exames, cuida de cada casal. Mas hoje, para você que está chegando por aqui, eu trouxe uma convidada muito especial, Nutri também, colega de profissão, que eu conheci aqui nas redes sociais, minha equipe que encontrou. E é um prazer dividir a tela aqui hoje com a Sheila. Vou ver se ela já entrou aqui ou não, ela estava em live. E a Sheila, vamos dizer que é especialista em síndrome fúngica. Ela vai falar mais sobre o trabalho dela. Tá com um curso aí maravilhoso para ajudar as mulheres a tratarem de forma íntegra, nutricionalmente falando, né? Terapeuticamente falando, a síndrome fúngica. E nós vamos conversar aqui hoje nesse funil mais importante da mulher que deseja engravidar, que é cuidar da imunidade e alcançar o tão sonhado positivo. Se tiver alguma seguidora aqui que não deseja ser mamãe, está sendo bem-vinda também. Se tiver alguém aqui que está esperando para engravidar depois, fica à vontade também. Mas quem está aqui antenada, comprometida, que quer muito, muito, muito esse bebezinho no colo, aproveita, anota, pergunta tudo e vamos nessa, porque a nossa intenção aqui é acelerar a vinda da maternidade, tá bem? Sheila, tô te vendo aqui, bem-vinda. E, gente, tô chamando já. E ao final da live, lá no Telegram, vocês têm a lição de casa para fazer e aplicar os conhecimentos da live, combinado? Aê! Olá! Olá! Obrigada, Sheila. Bem-vinda! Obrigada. Deixa eu botar um filtro aqui para ficar bem maravilhosa. Eu até esqueci de pôr filtro hoje, agora já foi. E aí, Vai na raspa. Coloquei Eu vou pôr com um fone brilhozinho. aqui, porque eu tava aproveitando para carregar o celular por conta da bateria, que a gente usa muito, né? Mas se tiver chiado, cortando, vocês me avisam enquanto isso, tá bom? Não, o som tá ótimo aqui para mim. Tá ótimo. Então fechou. Obrigada, Sheila, bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar. Fala um pouquinho de você, do método. Como que você chama quem te acompanha? De futuras mamães. Futuras mamães? É que eu chamo de bem nutridas, né? Então, futuras mamães. Já tem aluna minha e sua aqui, ó. Olha lá, Sheila, bem nutrida. A Elaine é minha aluna também, olha só. Duas bem nutridas maravilhosas. Isso aí, Rosiane. É nóis.
Espero que todas que estejam aqui já estejam bem nutridas e quem não está, que se torne para se tornar uma futura mamãe aí bem nutrida e que seu bebê seja bem nutrido. Eu sou a Sheila Pacheco, para quem não me conhece, eu sou nutricionista há 11 anos e trabalho com síndrome fúngica, exclusivamente com essa área. O que é síndrome fúngica, Sheila? Nunca escutei esse termo. São sinais e sintomas característicos de supercrescimento de fungo no corpo. Você já deve ter escutado a Monielle falar provavelmente de disbiose. Nossa, muito. E toda vez que a gente pensa em disbiose, o foco principal acaba sendo em bactérias, porque é o mais popular. E o fungo fica ali esquecidinho, fica ali de lado, só é lembrado muitas vezes em quadro de candidíase. Então, quando a mulher tem uma infecção de repetição, uma candidíase, é lembrado que existe o fungo. Mas o fungo vive dentro de nós e em vários momentos há sinais e sintomas característicos desse supercrescimento, que normalmente está associado com coceira, com descamação, com língua branca, coceira no couro cabeludo, no ouvido. Sabe aquela pessoa que fica coçando a garganta o tempo todo? Então, aquela limpeza, né? Não é só de muco, é uma coceira associada. Muitas vezes alguma coceira característica na pele, que tem gatilho lá no intestino, então tem uma disbiose com prevalência de fungo. E aí essa pessoa tem sinais e sintomas no corpo característico a isso, que isso leva também à questão da sensibilidade alimentar, a hipersensibilidade alimentar. E aí vem as micoses mais características, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que candidíase é um tipo de micose. Então, a candidíase em qualquer parte do corpo é característico de síndrome fúngica e micose, unha em qualquer parte da pele também é, além dos outros sintomas, que pode ser alternância intestinal, distensão abdominal, e tudo isso é característico desse quadro de disbiose com prevalência de fungos. Então, de forma resumida, síndrome fúngica são 3 ou mais sinais e sintomas característicos da síndrome. E depois, quem quiser fazer o teste, ainda está disponível do evento, até a Monielle comentou aqui, do método da terapia nutricional, tem um teste que vocês fazem para identificar se é síndrome fúngica mesmo que você tem. Porque para você tratar, você precisa saber exatamente o que está acontecendo aí. Então, eu disponibilizo alguns testes para você ter um autodiagnóstico nutricional com a minha orientação. Tarefa do dia, né? Além da lição de casa que a Moni oferece aí depois da live, vocês vão lá depois no Instagram, @Sheila Pacheco, façam essa análise aí, esse autoconhecimento, porque, gente, batata, né? Com certeza. Quantos por cento, Sheila, da população tem síndrome fúngica evidente e não sabe? Olha, que deixa. É muito pouco falado, eu acho o trabalho acho tanto quanto eu me esforço aqui para falar bastante das infertilidades, o trabalho da Sheila também é muito profundo e muito íntegro. Então, meninas que estiverem aqui e não conhecem ainda a Sheila, procurem lá depois, é a lição de casa número 3, vocês se aprofundarem, porque se vocês estiverem bem nutridas e não tiver com uma síndrome fúngica aí exaltada, com certeza um parente tem. É pai, é mãe, é prima, é irmã. Não tem como. Não tem como. Isso vai garantir com que vocês, além de conhecimento, tenham qualidade de vida, né? Porque as pessoas... Eu lembro quando eu atendia todos os tipos né, na nutrição clínica, funcional, todos os tipos de patologia, de doença, o quanto vinham homens com dermatites, né, cheios de coceira, mas não queria tratar de jeito nenhum. Ah, é normal, só porque eu passo pomada tal. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E se a gente não tiver esse ótimo conhecimento, extremamente científico e atualizado, realmente fica sem noção, não sabe, né? Pura falta de orientação. Então, a gente está aqui jogando não, né? Espalhando muita informação para vocês terem esse tipo de conhecimento e de abertura para tratar. E de forma indireta, e né, não é que é primordial a questão dos fungos, até porque quem é aluna da Mônica aqui do Futura Mamãe já tá limpando o aquário, que é outro termo que eu uso muito, Sheila, de limpar o aquário, né? Preparar o organismo. Eu acho maravilhoso. É legal, né, a analogia. Então, elas já estão muito mais sadias. Mas quem tá começando agora, quem tá chegando por aqui, meninas, eu sou nutri do mesmo jeito que a Sheila, e a gente não fala só sobre dieta de emagrecimento. Até a gente nem fala sobre isso. Nós trabalhamos aqui em áreas bem aprofundadas e específicas que talvez vocês nunca imaginariam que nutricionistas pudessem ajudar.
Nossa, jura? Eu fui na gineco para tratar a candidíase e fui na Nutri e ela que cuidou de mim muito melhor, porque eu não tratei nada, né? De fato, eu fiquei ali só tapando o sol com a peneira. Ó, tem alguém com carência hoje da mamãe. Você veio Ah, dar um oi, filho? tem um bem nutrido. Tem um bem nutrido por aqui. Você tem Fala, oi. quantos? Só um. Eu faço o mundo engravidar, mas é que eu autorizei. Falei, se você ficar com saudade da mamãe, pode falar um oi lá na live, né? Fala aí. Oi. Oi. E Oi. volta, tá com vergonha. E voltando aqui, que eu quero que elas façam essa lição, então, de aproveitar o seu questionário, formulário, até esqueci o termo que você usa para analisar. Coloca aqui, meninas, nos comentários, o que vocês já sentiram de todos esses sintomas que a Sheila comentou? Da coceira, de uma dermatite, de uma pigarrinha na garganta, ou da própria candidíase que a gente... Tudo bem, amor? Tô indo, mamãe. Coloca aqui nos comentários pra gente saber, pra Sheila até poder conduzir melhor essa orientação de vocês. Porque vamos lá, falando um pouquinho aí de fertilidade, olha lá, de forma coceira na garganta demais. De forma indireta, a candidíase... Tô acabando, vai lá. Não é uma forma direta que a candidíase, por exemplo, atrapalha as chances de engravidar, né? Até porque mulheres grávidas podem apresentar candidíase. Então, assim, meu Deus, estou com candidíase e não vou conseguir ser mamãe. Não, calma, tá? O problema que a Sheila vai me ajudar aqui é que as mulheres com candidíase normalmente não têm só candidíase. E aí, se o meu aquário inteiro está com a imunidade lá no pé e eu me alimento mal e eu durmo pessimamente, eu sou estressado, workaholic, não faço uma boa suplementação, não sou uma mulher bem nutrida, o que vai acontecer? O neném não vem. Então, a gente tem que passar esse pente fino para detectar o que está de errado no meu aquário. Ou seja, às vezes você está indo no profissional, no médico principalmente, e vendo algumas coisas do seu organismo. Ah, eu tô procurando doença no útero. Ah, eu tô investigando minha trompa. Ah, eu só tô dando visão pro meu ovário. E ali tá tudo bem. Nem sempre você vai encontrar um diagnóstico para ter um tratamento muito intenso da parte ginecológica. Na maioria das vezes você pode estar sofrendo de uma infertilidade que não foi totalmente desvendada porque você não procurou uma nutricionista. Então, Sheila, vamos falar para elas como é que a gente pode descobrir essas questões dessa baixa imunidade e essa evidência de uma síndrome fúngica. Como que começa, além de fazer um checklist que você oferece aí gratuitamente, né, para elas checarem, o que mais? Elas percebem os sintomas e aí? Quando é a hora de eu acender o sempre alerta? peço para resgatar, para estudar e analisar a cronologia. Então, olhar para o passado. Porque a gente resgatando o passado, a gente entende o presente. Uhum, Tá com um pouquinho de delay, eu não sei se tá ruim para vocês. Tá chegando. Para mim tá indo tudo bem, mas é que eu tô com delay aqui, mas para mim tá funcionando eu super não. bem. Deixa eu pôr, então. Então, o que acontece muitas vezes, agora Melhorou? Ai, melhorou, desculpa, gente. melhorou. Devia ter posto antes. É que eu perdi o meu outro. Ficou com. Então vai. Não, mas tá É. ótimo. Então, eu peço sempre para parar para fazer essa análise do passado, porque quando você resgata ali a presença, as infecções de repetição, elas não começaram nessa fase que a mulher está tentando engravidar. Então, as infecções vêm muitas vezes da história, lá da gestação, talvez, dela. Então, a mãe dela, que eu digo dentro da barriga da mãe dela, né? Dessa Uhum. futura mamãe. E Lá muitas vezes na atrás. infância. Exatamente. Então, as infecções de repetição na infância. Eu era, por exemplo, uma criança que vivia com micose e com amidalite. Então, sempre eu fazia uso do quê? De antibióticos. Era assim que era feito o tratamento. E não havia um resgate, uma terapia nutricional para fazer uma correção daquela devastação que é feita, que é necessária, a medicação nos livra da morte. Claro, ela tem o seu poder quando é utilizada da forma certa, mas a utilização, a repetição, sem eu corrigir a base, sem eu limpar o aquário, sem eu fazer o que precisa ser feito para manter o estado nutricional saudável, faz com que o loop não tenha um fim.
Então, eu tratei aqui Uhum. uma amidalite e depois aparece de novo o quadro. Eu tenho uma micose na pele, uma dermatite que vai e volta, e eu acho que é só um perfil emocional. Eu não resgato a presença ou a falta de nutrientes aí da Uhum. minha rotina durante o processo de envelhecimento. Então, a gente percebe a baixa imunidade de acordo com sinais e sintomas. Então, o corpo o tempo todo vai avisando a gente se tem alguma coisa de errada. Só que às vezes a gente não tem tempo para parar para pensar nesses sinais e sintomas. O que eu falo sempre, o primeiro momento que você vai parar para analisar é olhar a sua cronologia, o uso de medicações. Eu até coloco, está Uhum. disponível, inclusive, esse testezinho. A pessoa coloca a idade, se ela lembrar qual foi a medicação que ela utilizou e por que ela utilizou aquela medicação e o que ela fez de terapia nutricional associada. Normalmente, nenhuma terapia nutricional associada. Seja para... E aqui, eu falo não só de tratamentos assim que você fica acamado. Pode ser, às vezes, tirando um dente do siso. Você Uhum. fez o uso do antibiótico, você colocou uma prótese de silicone, você fez uso da medicação, você teve uma candidíase, você foi lá e usou uma pomada. Se você entra nesse loop da medicação e não aplica, não inclui nutrientes, alimentos e suplementos para resgatar o seu corpo, para restaurar, para reconstruir, você fica no loop do adoecimento. Você usa ali a medicação, alivia sintoma, tampa o sol com a peneira e o problema tende a voltar. Então, presta atenção nos seus sinais e sintomas aí. Olha, hoje, aproveita aqui esse momento conosco para se autoanalisar. Então, um autodiagnóstico não é algo que a gente precisa sentar ali num consultório e esperar alguém falar isso para a gente. O Uhum. autodiagnóstico é a gente prestar atenção no que a gente sente, porque a gente se conhece melhor do que qualquer pessoa. Você está aí todos os dias com você, com seus sentimentos, com as mensagens que seu corpo te traz. Se você não parar para resgatar isso, para analisar, para anotar, para aplicar testes, para realmente falar assim, opa, estou com um problema e eu vou resolver esse problema, você fica ali sempre na situação, às vezes até mesmo de vítima. Então fala assim, eu não consigo Uhum. sair dessa, ninguém consegue me ajudar, eu já fiz de tudo, mas já fez de tudo baseado no quê? Porque às vezes a sua bagagem do já fiz de tudo era baseada em medicação. Você não tinha essas Uhum. informações que a Moni traz aqui, que eu Exatamente. trago lá no Instagram também. Então é baseado no que você achava que era o caminho certo para você, que era, eu tô com problema, vou lá, uso a medicação e continuo. E aí a imunidade continua indo pro chão. Então você vai cada vez se afundando mais e ficando no fundo do poço. Opa. E aí quando chega o É. momento de realizar o sonho de ser mãe, que é o sonho de, acho que todas as mulheres que estão aqui, ninguém estaria assistindo essa live se não sonhasse ser mãe. Eu também quero ser mãe, tá? Eu não sou Que mãe legal. ainda, mas tenho 3 sobrinhos, tenho uma a Ai, caminho que e legal. tenho um sobrinho de 3 anos e uma sobrinha de 1 ano, todos do mesmo irmão, tá? Eu só tenho um irmão, mas ele gosta de fazer filho. Tá fazendo bastante filho agora durante essa fase de isolamento. Arrasou! Já quero o depoimento dele. Tá, Parabéns para ele. é que estão bem nutridos, estão lá fazendo É, filho. não tem fertilidade aí, não. É muito É. legal. E só complementando aqui, Sheila, para você não perder o raciocínio, mas já te pausando, eu fico muito triste quando as pessoas começam a desacreditar de que existe um tratamento legal, passo a passo realmente perfeito para ajudá-las, e aí aquele eu fiz de tudo passa a se tornar, é normal eu ter isso, a vida inteira eu sinto isso, então não tem mais ninguém que possa me ajudar. E aí que vocês estão enganados, né? Por isso que a gente está aqui firme e forte todos os dias, desvendando esses mistérios e trazendo realmente informação de verdade para vocês fazerem. É claro que muita gente é preguiçosa, cheia de mimimi, que só quer tomar remédio porque acha que é mais fácil, né? Eu vou lá, eu tomo remédio. Só que não, né? O ideal é que alguém tentou me ligar. O ideal é que vocês realmente saiam da zona de conforto, porque ficar bem nutrida, limpar o aquário, não é tão simples assim, né? A gente tem que querer botar a mão na massa. Não vai ser um remedinho que você vai pôr na boca que vai adiantar, não. É simples, mas não é fácil. E esse despertar de realmente falar assim, não, agora é a hora do chega, é o basta, eu É. não vou continuar mais vivendo assim, me sentindo assim.
Então, esse momento, esse despertar acontece de forma única para cada pessoa. No meu caso, eu resolvi falar sobre síndrome fúngica porque isso aconteceu comigo. Então, esse conjunto de sinais e sintomas, eu sendo nutricionista, exercendo a profissão, atendendo em consultório, eu atendia em 3 lugares diferentes, estava ali no loop do excesso de trabalho, De né? trabalho. A gente Trabalha sonha muito. em... Era É. mais, né? Era... Ou não, não sei, mas hoje é com mais qualidade, talvez. Hoje a qualidade do meu tempo eu uso exatamente da forma que eu sempre sonhei. Favorece, Então, né? hoje eu sou muito realizada com a logística, com o meu tempo, de poder fazer as coisas da forma que eu Uhum. gostaria. Mas antes, eu, assim como muitas pessoas que estão aqui, tinha uma logística de trabalho. Então, eu era contratada como nutricionista numa empresa, num ambulatório. Eu trabalhava na Mercedes-Benz como nutricionista ambulatorial. Então, eu tratava pessoas que não queriam ser tratadas, porque era pelo periódico da empresa. Então, as De pessoas eram, ó, forma você vem lá, obrigatória, né? Tem que ir. Aí você não tem adianta que ir. nada. Então, eram A pessoas que estavam com fidelização. a imunidade lá embaixo, né? Pessoas que estavam desnutridas, enfim, passando por vários problemas de saúde, mas elas não queriam ser ajudadas. Então, isso eu acho que já foi uma grande vitória. Eu consegui montar esse programa de qualidade de vida lá, mas resgatando essas informações, só para trazer essa questão aqui da baixa imunidade, é porque eu Uhum. estava em 3 trabalhos, né? Consultório, ambulatório e numa academia. Não consegui organizar o tempo para cuidar de mim, então eu falava assim, eu não tenho tempo para cuidar disso, né? Eu estava ali voltada no cuidar do outro, e isso acontece muito com as mulheres que estão planejando, organizando a sua família, porque às vezes não tem tempo para cuidar delas, né? E aí depois, se não tem tempo para organizar agora, para cuidar de si, imagina quando a construção da família estiver sendo realizada, né? Como que vai ficar isso? Então, essa fase da desnutrição que aconteceu comigo, teve toda uma história de passada aí de baixa imunidade, como eu disse, micoses e amidalite, e que depois na fase adulta persistiu o quadro de micose, que eu acabava não entendendo o que estava acontecendo, eu só fui entender que era síndrome quando veio a desidrose. Quem não sabe o que é desidrose, é uma coceira que dá nas mãos, que forma umas bolhas, e que dói muito e que coça muito. É uma dermatite. Então, assim, você fica parado, você fica querendo coçar. Então, a dor chegou. E quando a dor chega, a gente quer resolver. E aí foi aí que eu parei para pensar e eu lembrei do conteúdo da Denise Carreiro, não sei se você conhece, eu acredito que sim, Sim, a doutora Denise Carreiro, que uma é fofa. nutricionista também, que fez um livro junto com uma médica. E aí eu resgatei esse conteúdo da doutora Denise Carreiro, que eu tinha visto em 2008. Eu falei assim, pera, minha resposta tá lá Tá naquele ali. conteúdo que eu vi em 2008. E eu tava já ali em 2017, com o quadro instalado há muito tempo, que eu não tinha parado para prestar atenção na minha baixa imunidade, eu estava me arrastando. Então, sempre cansada, sempre fadigada, com muitos sinais e sintomas, com essa baixa imunidade instalada. Então, eu fico imaginando se eu quisesse ser mãe naquela época. Ah, difícil. Então, totalmente desnutrida. E uma coisa, Maniela, eu não sei se a maioria das mulheres que te seguem, se tem esse perfil de achar que já estão fazendo a coisa certa. Porque eu Sim, acreditava sim, que sim. estava fazendo, mesmo sendo nutricionista, eu acreditava que aquele perfil da alimentação era compatível com a minha idade e com aquilo ali que eu desejava. E não, eu tinha inúmeros sinais e sintomas que eu estava no caminho errado. Mas eu só fui perceber isso quando eu parei para prestar atenção em mim. Então, eu parei para prestar atenção nos sinais e sintomas da baixa imunidade, né? Principalmente cansaço, fadiga e, digo mais, a questão dos exames, né? Muitas vezes as pessoas esperam o papel chegar para saber que está ruim o negócio. E o corpo já está Exatamente. mostrando isso, já está ali, né? Já está dando as caras, mas fala assim, ah, não, deixa eu esperar o exame aqui, que aí eu vou ter certeza. Eu preciso que o papel venha para eu ter certeza de que tem alguma coisa errada. E nisso eu E, já. não, e quando alguém pede o exame correto, né? Porque as meninas que cursam aqui com a dificuldade de engravidar, acontece uma situação muito triste que é fazer uma lista de exames extremamente rasa, muito básica, que não condiz com a verificação de saúde. Então, vamos supor assim, do que adianta eu coletar, por exemplo, AIDS, sífilis, colesterol, hemograma, e eu não avaliar vitamina D, homocisteína, tireoide para engravidar, né? Então, a gente fala muito assim, mas será que os exames estão normais? Para qual tipo de investigação? Se você tem
39 anos, 42, 36, está há 7 anos desejando ser mamãe, será que são esses exames aí? Não são. Então, no seu caso que a dor chegou, é aquele grito, né? O corpo grita, ó, para, olha para mim, olha minhas mãos como é que estão, você precisa tratar. Na infertilidade, na maioria das vezes, não tem uma dor, a não ser que ela tenha uma endometriose profunda, com muitas aderências, muitos focos que precisam de até mesmo uma cirurgia para ir depois aumentar as chances, né, de limpar o aquário. Outros casos, não tem dor, né? A TPM, por exemplo, nas mulheres é colocado desde a adolescência como algo normal. É normal você ter TPM, é normal você sentir vontade de doce, é normal você ter cólica. E aí lasca aquele monte de remédio. E quando ela se toca que ela tá indo todo mês no pronto-socorro tomar remédio na veia, porque aquela caixinha de remédio da farmácia não foi suficiente para cortar a dor, ela acende a lanterninha, porque na maioria das vezes o médico falou assim, não, é normal, e prescreve medicações fortes, e não corta aquela dor, ela fica incapacitada, jogada na cama, não consegue levantar para trabalhar. Tem casos de aluna que o marido carregou no colo para o pronto-socorro de tanta dor. Não. E nunca foi evidente que isso não seria normal. Então, meninas, entendam, a coceira não é normal, a barriga estufadíssima não é normal, o cansaço extremo não é comum, a TPM, a cólica também não. Então, todos os sinais e sintomas que eu e a Sheila posicionarmos aqui é para vocês falarem, peraí, acho que essa autoanálise serve para mim. Vai anotando, faz a lição de casa depois do Telegram, faz, como chama, Sheila? Tem os testes que estão disponíveis. Isso. Os testes que estão disponíveis lá no Stories, que eu deixo, que complementem todo o material que a Moni coloca para vocês no Telegram, que está deixando disponível aí na semana, eu coloco para vocês o de síndrome fúngica, o teste de desbiose e o rastreamento metabólico. Isso ainda está disponível, que eu fiz uma semana de evento também, semelhante da Moni, só que com foco em síndrome fúngica. E lá você consegue entender realmente o que está acontecendo, se é voltado para a síndrome fúngica, tá? No caso aqui das pessoas que têm esses sinais e sintomas que eu citei no começo, né? Que a Monielle reforçou. E que é de extrema importância. Quanto antes você entende seu diagnóstico nutricional, porque o diagnóstico médico, a maioria muitas vezes já vem. Então, se tem algum problema para ser diagnosticado, como você disse, porque às vezes o exame não traz a mensagem da desnutrição. Então, você não tem isso no papel, você não tem essa informação. Então, o autodiagnóstico nutricional, ele traz a mensagem da incompatibilidade daquela alimentação que você está fazendo. E essa incompatibilidade não é só questão de, o prato tem que ser colorido. Não, é questão de digestão e absorção, transporte e excreção. Se tem alguma coisa aqui que está errada nesse processo, precisa ser reorganizado. Então, precisa ter uma combinação compatível que você consiga digerir, absorver, transportar para o seu corpo poder usar e depois excretar. Então, fígado, rim, intestino precisa estar funcionando. Então, tudo isso, quando você está fazendo lá a limpeza do aquário com a Moni, isso será feito. Quando você está fazendo tratamento da síndrome fúngica, isso vai ser colocado em prática, precisa funcionar. E é assim que você consegue ser uma bem nutrida e futura mamãe. Exatamente, uma mamãe poderosa. Que aí elas de futura mamãe se tornam as mamães poderosas. E vão lá pro meu mural de fotos. Pelo amor de Deus, sou louca pra essas fotos. Que legal, você faz um mural de fotos com as... Dos positivos, eu faço. Vou te mandar uma foto depois, legal. E aí, meninas, o que é importante saber, né? Sheila, depois tem pergunta para a Sheila. É necessário pausar o treino de musculação enquanto faz terapia nutricional? Depois a Sheila responde. Eu não sei falar isso daí, não. Seguinte, quando a gente pensa em síndrome fúngica e imunidade em geral, rinite, sinusite, tudo que for inflamação e infecção, meninas, tem sentido na limpeza do aquário e no aumento das chances de ser mamãe. Então, como eu disse lá no começo da live, você pode achar que você só tá com uma coisa, com uma herpes na boca ou com a candidíase lá na periquita, mas provavelmente você tá com um monte de bagunça aí dentro do seu aquário. E por que é importante tratar tudo isso antes do bebê chegar? Porque muitas vezes essa imunidade baixa, ela se estende ali para o endométrio, que é a musculatura do útero que vai segurar o seu bebezinho.
Ai, Moni, mas eu colhi as células NK, que é muito comum aqui, né, nos exames de fertilidade, e não tinha nada alterado, então não sei se foi por isso que eu perdi meu bebê. Aí que tá. Nem sempre você vai encontrar os motivos das perdas, né? Mas eu fiz uma enquete hoje, tinha mais de 60% das mulheres que já tiveram perdas, que responderam as enquetes. Então, assim, é muita gente que perde, né? E não é bem-vindo tantas perdas assim, porque foi falta de preparo. Então, se eu realmente cuidar do meu corpo antes e estar mais preparada para ser mamãe, as chances de uma má formação, de uma alteração cromossômica, são infinitamente menores. Então, de fato, a maioria das perdas gestacionais, principalmente os abortos de repetição, de início, ali antes de 8 semanas, acontecem porque faltou nutriente e porque a minha imunidade não estava boa, ou porque faltaram hormônios, que inclusive a live de amanhã é sobre hormônios, na parte aí ginecológica. E a gente tem que pensar, tá, então, peraí, tô vendo a Sheila e a Mônica falando de imunidade, eu acho que eu preciso cuidar da minha. Então, prestem atenção aí no corpo de vocês, porque talvez você esteja perdendo porque você não está tendo condições imunológicas para segurar o bebê. Talvez a sua vagina está com uma acidez muito diferente do normal e, consequentemente, o espermatozoide não sobrevive ali naquela região para atingir a trompa, né? Ter contato com o seu muco fértil e chegar lá para fecundar o óvulo e virar ele o embrião que você tanto deseja. Então, tem vários detalhes que a nutrição, que eu acho fantástico a gente explicar essa importância de não é só o que come. Será que você está absorvendo, digerindo, metabolizando? Para onde você está mandando esses nutrientes? Será que o seu corpo aceita esse tipo? Será que você tem tolerância a determinados alimentos? Porque não é um prato, ai, né? Muita gente, arroz, feijão, alface, tomate, uma carninha, nossa, sou saudável. Não é saudável, né? Não ache que isso é saudável. Se a gente perguntar aqui o que vocês jantaram agora, eu tenho certeza que a gente chora, né? E um ponto muito sábio que você falou é exatamente essa questão de segurar o bebê. Por uma questão, antes, a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie, se a gente for pensar na nossa ancestralidade, para a gente se manter viva, as mulheres, a nossa proteção, para a gente gerar, ter a capacidade de gerar um bebezinho, nós precisamos estar bem. Se a gente precisa tratar algo no nosso corpo, a energia, a força para o tratamento estará voltada para aquele órgão de choque que precisa ser recuperado. Então, o seu corpo não vai priorizar uma gestação. E é por isso que eu acredito, né, Mônica, muitas mulheres relatam, inclusive para você, a questão da libido. Porque Nossa, isso. se você está adoecida, se você tem muitos sinais e sintomas, você não vai ter resposta Nunca. hormonal, você não vai ter estímulo, você não Sim. vai ter libido mesmo. Porque desejo sexual é uma coisa, é a admiração pelo seu parceiro, é aquilo que você olha ali todos os dias, você fala, uau, né, hoje vamos. Agora, a questão da libido é você poder estimular isso, essa produção, para você ter vontade para gerar um bebezinho. Mas se o seu corpo precisa combater alguma coisa, então se você tem um quadro, as ites, de um modo geral, são bem característicos de síndrome fúngica, porque está correlacionado com o supercrescimento a nível intestinal. Então, o órgão de choque de cada pessoa é diferente. Por exemplo, a minha mãe, é por isso que eu falo que, isso com muita frequência, que é importante olhar para a família, porque dentro de casa, muitas vezes, a gente encontra respostas, né? E aí eu olhava, hoje, de forma muito clara, antes eu não prestava atenção assim, minha mãe tinha rinite, que só usava Turgil, não sei se vocês sabem que medicação é essa, é uma medicação que os médicos prescreviam assim como se fosse soro, Água. né? Isso. Ela usava assim, vidrinhos de Aturgil, tinha micose persistente, rosácea, então uma rosácea bem severa. Então, o corpo sinaliza, ele mostra ali as mensagens. E mesmo assim, no caso dela, ela conseguiu engravidar, teve a gente, eu e meu irmão, ok, deu certo. Mas no caso de uma mulher que já vem várias tentativas e não faz essa limpeza aí correta do aquário, o corpo realmente ele não vai responder positivamente porque ele está fazendo isso para te proteger. Ele está mostrando para você que você tem que se cuidar, se recuperar, estar ótima, estar maravilhosa para poder gerar um bebezinho de forma saudável. Até para você gerar uma vida que tenha saúde também. Porque sabe aquelas crianças que tem um monte de alergia, que tem um monte de problema? É consequência, a gente sabe isso, né? Então, eu fui gerada dentro da barriga da minha avó. Então, minha mãe já estava lá com, né,
comigo lá dentro, né? Então, assim, é uma geração inteira que é impactada. Então, você quer ter um filho bem nutrido, você quer trazer uma criança aí, que vai gerar outro ser humano com saúde. Então, a gente precisa emanar saúde para que isso aconteça. E isso começa em você, com esse autocuidado, com esse acolhimento e com a conservação da sua saúde. Não sei se a melhor palavra é essa, Perfeito, mas não, caiu bem. Ô, Sheila, você sabe que idade que a sua mãe engravidou de você e do seu irmão? a minha mãe engravidou com... O meu foi eu com 29 e meu irmão com 25. Jovem, né? Hoje a gente trabalha aqui com mulheres que, com o passar dos anos, a tendência natural aí é a gente querer engravidar mais tarde. Então, eu tenho aí um público em torno de 35 a 44 anos, em média, né? Das meninas que desejam ser mamães e estão fazendo a limpeza do aquário. Então, a mulher mais jovem, é fato que ela vai ter um pouco mais de facilidade para engravidar, porque a idade, né, cronológica não tem como deixar de lado. Porém, o que a gente tem que pensar, e você falou algo que eu amei, que é a questão de observar os familiares. Tem várias pessoas, né, várias alunas que eu já atendi, que sabem que a mãe e a avó tiveram endometriose, perderam 7 mil filhos, né, vários abortos, e nunca se ligaram de fazer um exame, nem a pessoa que, enfim, que cuidou delas antes não investigou. Então, é muito comum, né, acontecer essa hereditariedade das doenças também ginecológicos, como todas as outras, né? Família que tem mais Alzheimer, que tem mais câncer, que tem mais diabetes, é natural. Então, olha só, gente, a Sheila falou algo que a gente para de perceber, não é normal parar para perceber. Minha irmã é cheia das alergias, tem endometriose. Minha mãe também é cheia das alergias e tem endometriose também. Minha avó também. Eu não tenho, mas, né, sou um pouco mais bem nutrida, então não tenho as alergias. Mas tive menopausa precoce. Então, aos 27 eu descobri a menopausa. Então, assim, foi algo assustador naquele momento, porque era muito jovem. Então, peraí, como é que faz para resgatar tudo isso? Então, assim, a gente está aqui gritando, implorando para vocês, brincadeira, né? A gente está aqui com muito carinho, informando, mas para a gente, a nossa missão aqui é salvar o planeta. A gente quer ver vocês com saúde, né? Bem nutridas. Então, por que não olhar ao redor aí da sua casa, seus parentes mais próximos, e falar, gente, olha só, né? Tá tomando tantas medicações e não sabe que tem que cuidar da alimentação, que tem que dar uma mudada no estilo de vida. E tá sofrendo, porque fica usando as medicações alopáticas, que não adiantam, porque só dá uma, né, sensibilizada ali nos sintomas naquele momento e não trata a doença a fundo. Então, tanto olhar esses sinais e sintomas, vamos dizer assim, mais superficiais, uma dermatite, uma coceira, um corrimento, e também olhar para a questão ginecológica, hormonal. Será que eu tenho alguma tia, alguma avó que passou por uma infertilidade? Porque aí você vai crochecando, né? Montando as peças do quebra-cabeça e você consegue entender que, de fato, o neném não chegou porque eu tenho candidíase, porque eu tenho uma endometriose, porque eu estou acima do peso, tenho resistência à insulina, isso. Ah, então entendi, agora vai. Claro que a gente faz esse passo a passo mais profundo dentro dos métodos, a gente pega na mão, vira vocês do avesso, porque de fato é o nosso melhor acompanhamento, é o nosso trabalho. Mas só com os conteúdos aqui vocês conseguem falar, não, é disso que eu preciso, é por aqui que eu tenho que ir. E não se colocar como vítima, porque de fato, se não tem um médico que indicou uma Nutra aqui na minha cidade, eu vou procurar quem? Vem para a rede social, porque aí você encontra as oportunidades online, né? E essa questão, assim, eu vi alguém falando alguma coisa de comparação com pessoas que conseguem ter filhos e outras não, a pessoa da África comparada com o Brasil. A gente tem que pensar que a análise do que você sente, da sua história, da sua cronologia, do seu DNA, da sua ancestralidade, é sua. Então, o seu DNA é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. As suas características e a epigenética, aquilo que acontece no ambiente que reflete em você, é o que diz mais. Então, às vezes, a gente fica comparando, mas por que aquela pessoa consegue, teve filho e eu estou aqui na busca fazendo isso? Porque isso são características suas. Então, é da sua epigenética, da sua história, do seu DNA, sua resposta. E a gente precisa aprender com as respostas que o nosso corpo traz. Então, se a gente recebe a mensagem,
se a gente recebe o ensinamento, a gente evolui mais rápido. Se a gente ficar só questionando o ensinamento e fica paralisada, a gente não sai do lugar. E aí a mudança não acontece. Então, realmente, o olhar ele precisa ser diferente para aquilo que está acontecendo. Então, alguma coisa precisa ser aprendida nesse processo, nessa fase. Então, quem está na fase aí da limpeza do aquário está virando a chave para isso e agora percebeu, inclusive, que está com sinais e sintomas de síndrome fúngica, está recebendo muitas respostas. Então, você tem bastante informação, bastante bagagem agora que você antes não tinha, ninguém havia falado isso para você, e agora você tem as respostas para as perguntas certas. Exato. E outra pergunta que eu deixo para vocês refletirem, por conta, né, de olhar para a grama do vizinho, que é sempre mais verde, você realmente quer ser mãe a qualquer custo? Ou você quer ser uma mãe de verdade, que caprichou, que se cuidou, preparou para ter um bebê mais saudável? Porque é muito fácil mulheres que não têm problema em engravidarem e viram um neném com várias síndromes, com várias alergias, com déficit de atenção, com hiperatividade. E aí, é isso que vocês querem? Né? Não é para causar e nem para deixá-las tristes, mas é para a gente pensar que, de fato, se a gestação acontece dessa maneira, com metade do homem e metade da mulher, o que a gente pode fazer para oferecer a melhor parte que nós temos para o nosso embrião, para o nosso futuro bebê? Engravidar não é só ir lá namorar, ter um óvulo e um esperma. Esse óvulo e aquele esperma do seu marido, eles precisam de nutrientes, de combustível, para que a hora que eles se encontrem, eles façam a receita do bolo acontecer e gerar o bebê mais saudável que tem. Se faltar peças no quebra-cabeça ou ingredientes da receita, o bolo murcha. Né? Vamos supor que você quer fazer um bolo de cenoura, não tem cenoura, não tem um óleo de coco, não tem fermento. Vai virar um bolo de cenoura bacana, do jeito que a gente gosta? Não! Então o neném não é fabricado e você perde. E se o neném, por via das dúvidas, vier a acontecer, deu certo, tá, qual que é a qualidade desse filho? Como que vão ser as cólicas, a amamentação, o crescimento, a inteligência, o QI dessa criança? Então, a gente está aqui para falar para vocês que tudo isso faz sentido, tudo tem a ver, e esse preparo ele precisa acontecer o mais rápido e o mais cedo possível, a partir do momento que você sabe que isso existe, não é nem a partir do momento que você quer ser mãe. A Sheila mesmo falou, um dia eu quero ser mãe, ela não falou quando, mas ela já está bem nutrida, então a partir do momento que ela falar, agora eu vou começar, ela vai fazer um preparo ainda mais específico para isso, porque sim, eu era muito saudável também, como a Sheila. Já sou nutricionista, né? Óbvio, a gente já come muito bem, já treina, faz tudo mais um pouco, porque a gente, né, respira o que a gente ensina. Porém, quando a menopausa precoce bateu ali em mim, claro que eu não estava preparada. Eu precisei usar um nível muito maior de antioxidantes, precisei cuidar muito mais do meu intestino, do meu sono, para que, no caso aqui, para quem não sabe, em 53 dias depois de descobrir a menopausa e fazer toda a minha limpeza do aquário bem profunda, o positivo chegou. Mas poderia não ter chego. Tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais. E aí que tá, quão sujinho está meu aquário, quanto que eu preciso faxinar? Tem pessoas que precisam de uma faxina mais intensa. E aí, então, não dá tempo de, eu vou deixar para o ano que vem, porque daí em 2 meses eu vou engravidar. Será? Então, o quanto antes você puder começar a se cuidar, porque não é o bebê só que você ganha. As chances que você tem, o pior das hipóteses é você ficar muito saudável, com a autoestima lá em cima. Não tem o que você perde. Né? Vai melhorar a libido, vai melhorar seu peso, sua massa magra, seu cabelo, tudo. Não tem como. Até o seu raciocínio e sua disposição para trabalhar. Você vai render mais, você vai cansar menos. E, por consequência, o neném chega. E aí você tem pique para cuidar dessa criança, você tem paciência, que é o que as mulheres e os maridos precisam. Os casais de hoje trabalham muito, vivem estressados, ansiosos, sem vontade de namorar. Aí namora por obrigação, porque precisa do neném, né? Tá querendo o neném porque agora faz sentido. E aí? Como que vai ter paciência? Como que vai dar carinho e amor para a criança se tá aqui, né? Cansado. Pessoas mal nutridas? Fala aí, Sheila, o que as pessoas sentem? As pessoas desnutridas, elas sentem tanto que elas acabam não percebendo que isso é anormal. Então já estão tão acostumadas a sentir os sinais e sintomas que elas esquecem do que é ter uma vida bem nutrida.
do que é Verdade. estar bem, do que é estar com vigor. Eu falo, inclusive, por experiência própria. Eu era sobrepeso nessa época que eu tive a síndrome fúngica. E eu era você olhava a falsa magra. Quando eu falo sobrepeso, não é porque eu estava ali, né, com obesidade, mas eu era uma falsa magra. E aquilo não me incomodava. Mas a questão não é a questão de incomodar ou de não incomodar, é a questão de você estar ali no seu máximo, né? No máximo que eu digo é como está o seu desempenho no seu dia. Então eu vivia me arrastando, meu desempenho era ruim, mas eu estava acostumada a me sentir assim. Então eu achava que aquilo era normal, porque eu não parei para prestar atenção em mim. Então tudo isso aqui que a Moni trouxe faz todo sentido para uma pré-concepção realmente efetiva, porque a questão dos bebês que estão, sai as estatísticas, cada vez mais tem mais crianças com autismo, mais crianças com déficit de atenção, com problemas que antes Uhum. não eram comuns. Mas por que que isso está acontecendo, né? Qual é a nossa responsabilidade? É claro, se a gente faz o que precisa ser feito, a gente fez o nosso máximo, tá certo. Agora, se eu tenho a informação e eu não faço, aí a história é outra. Então, os nossos pais, eles fizeram o que podia ser feito dentro ali das condições e do acesso à informação que eles tinham. Então, o processo de cura aconteceu gerando a gente e aí o processo de cura continua. Só que agora a gente tem o conhecimento, a gente tem a bagagem, a gente tem informação. Então, isso faz com que a gente gere bebês melhores, mas parece que não é isso que está acontecendo. Então, as crianças estão com menos aprendizado, com menos saúde, com mais sobrepeso. Então, é para gerar bebês bem nutridos, mas para gerar esse bebê bem nutrido, você precisa estar bem nutrida, você precisa aceitar que você é merecedora disso, que você merece uma Uhum. nutrição melhor, que você não merece ficar no loop só de controlar aí situações, inflamações, ou achar que você já fez de tudo, que o caminho é esse, tem que ser assim, eu não consigo ser mãe porque é uma coisa minha, alguma coisa. Não. Nós somos projetadas para gerar bebês. A gente precisa entender o porquê que não está dando certo. Tem alguma coisa que não está acontecendo bem, se isso está acontecendo com você. Então, precisa entender o que está faltando aí na organização da sua casa. Perfeito. E eu vou complementar aqui, gente, que delícia! Falamos já quase uma hora, nem parece, né? Juntou as duas aqui. Ô, Sheila, eu Passou vou. rápido. Eu sou rápida. A Sheila já tá na terceira live do dia, né? Eu tô na segunda só. Eu vou complementar aqui algo que a Cláudia comentou, que faz. É um viés da limpeza do aquário, que é em relação à mente, emoções, alma e fé, tá? Não tem nada a ver com a religião, enfim. Mas a gente sabe hoje, cientificamente falando, que a Cláudia falou que não quis dizer das mulheres engravidarem em comparação com a questão nutricional lá na África, mas é com a questão de não, que não é da questão de desnutridas. Pois é, nem sempre a mulher, nem sempre não, nunca a gente vai ovular igual todos os meses, tá? E 2 ciclos menstruais por ano pode ser que a gente não ovule, mulheres saudáveis. Mulheres com ovário policístico, né, com a síndrome no caso, elas podem ficar sem ovular um ano. E isso é um grande desajuste. Só que eu gosto muito de explicar para as alunas que as desordens sexuais, femininas, ginecológicas, né, endometriose, mioma, etc., e também as questões, qualquer desajuste, né, pode ser uma coceira, uma candidíase, tudo tem um sinal emocional, nosso corpo ele fala. Então, quando a gente está muito evidente, focado, tratando ali aquela infertilidade, aquela doença, o meu neném não está vindo, aquela mulher que está desnutrida e conseguiu engravidar, provavelmente não era com isso que ela estava preocupada e aquele mês ela conseguiu ovular. Não significa que ela vai ter uma gestação incrível e um neném extremamente saudável. Pode ser com certeza que esse neném nasça cheio das necessidades, né, das deficiências. E aí que tá. Então, quando a gente fala em pau aquário, eu quero deixar muito claro para vocês que dentro do método a gente trata desde as emoções, inclusive tem terapia todo mês lá para as alunas, e a gente fala da alimentação também. Então são 12, né? Imunidade, sono, hormônios, fé, mente, emoções, ansiedade, o marido, enfim, muita coisa. E aí que tá. Então, essa é a nossa história. Se eu passei por menopausa precoce, algum propósito teve ali na minha vida, que eu sei vários, pode ser que ainda tenho outros para descobrir, e um deles é estar aqui ajudando vocês.
Do mesmo jeito que a Sheila foi a própria pessoa, né? O próprio avatar que a gente fala, se cuidou e hoje ela ajuda as bem nutridas dela. E aí, Cláudia, de repente você não chegou o bebezinho ainda porque tem aprendizados para você. Tem gente que tem históricos familiares de muitos tipos de tumores, mas nunca teve problema para engravidar. Outras pessoas tiveram muitos problemas financeiros, mas nunca tiveram problema para engravidar. A gente sempre vai ter obstáculos, basta estarmos vivas. Então a gente está aqui para ultrapassar todos eles, né, com excelência, pensando sempre do lado do copo cheio, não do copo vazio, e que vai dar tudo certo. O importante é focar aí de que vai ser abençoada, de que o seu bebezinho vai chegar, independente da grama da vizinha lá da África ter 10 filhinhos, que tá tudo bem, parabéns pra ela, nós vamos atrás do nosso e você vai conseguir o seu com a nossa ajuda, tá bom? Maravilha. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui, Sheila, você ainda tem 5 minutos? Tenho. Elas já estão entrando. Estamos já no ritmo, Quer escolher? estamos no ritmo das lives, aí a gente vai. Pauleira, né? Quer escolher? Melhor. Se tiver alguma para mim. Eu acho que... Tem perguntando de leite, iogurte, tem... Sobre a questão de alimentação, no caso da síndrome fúngica, que isso acaba ajudando também na parte da imunidade, que é a nossa pauta aqui, que uma coisa está diretamente ligada, e para a questão da fertilidade também, os alimentos, a incompatibilidade dos alimentos, ela acaba não sendo contínua. O corpo ele foi feito para tolerar. Mas o que acontece com o passar da nossa vida, da nossa existência, é que a gente se expõe demais a coisas que nós não somos tolerantes. Então a gente se expõe, por exemplo, se eu penso na minha infância e adolescência, eu acabava fazendo 3 refeições com muitas coisas que eu me tornei intolerante pela presença, frequência e repetição daqueles alimentos. Então, o olhar para o alimento como um veneno, como um vilão de forma isolada, isso não ajuda no processo, mas o entendimento do porquê esse alimento pode me gerar uma intolerância e o meu corpo pode não aceitar bem nessa fase, faz com que o processo funcione melhor. Então, quando eu ensino a parte de sensibilidade alimentar, da combinação dos alimentos dentro do método, é exatamente esse olhar diferente para o entendimento, para você realmente saber fazer. Porque nós, nutricionistas, não somos fiscais de prato, babás, então a gente não vai mandar em vocês, né? Falar assim, vocês têm que fazer desse jeito aqui e nada pode ser diferente. Você vai ter a responsabilidade na hora de aplicar todo o método, né? Seja para a limpeza do aquário, seja para a síndrome fúngica. E esse entendimento da resposta do seu corpo ao alimento também está no sentir. Então, quando alguém comentou aqui, o iogurte pode, isso daqui pode. Então, toda a explicação dos alergênicos e também da presença de micotoxinas, que aí seria uma outra live só sobre isso, outra né? Live, Então, a questão aí de presença de componentes que os fungos deixam de presente em alguns alimentos, principalmente nos cereais, nas leguminosas aí seria o caso do amendoim. Então, isso a gente toma cuidado durante o tratamento da síndrome fúngica e claro que você vai levar isso em consideração também quando você for construir aí a sua programação metabólica, você vai limpar o seu aquário, você vai tomar esses cuidados. Mas, no caso de uma baixa imunidade da pessoa que tem síndrome fúngica, esse olhar precisa ser muito bem direcionado. Então, se você quer elevar aí a sua nutrição, que você quer melhorar, te tirar aí de um quadro de baixa imunidade, não foque o olhar em um alimento ou um suplemento específico, e sim na combinação disso ao longo do seu dia e durante o passar dos dias. Então, focando hoje no presente, daqui para frente. Então, daqui para frente, como é que você está sentindo, qual é a resposta que você tem a essa exposição aos alimentos, tá? E é assim que a gente constrói e entende a resposta do nosso corpo, porque alergia alimentar e intolerância são coisas diferentes e que a gente tem a predisposição e não, muitas vezes, na maioria das vezes, você nem precisa esperar o papel chegar para você saber que tem uma coisa de errada acontecendo, né? É só olhar para o prato e olhar para o corpo. E aí você vai ter as suas respostas. E reforçando, para de serem preguiçosas e bota para fazer as coisas, tá? Eu não vou tirar isso, eu não vou colocar aquilo. Parem, não ajam como crianças, porque se vocês não souberem tomar posicionamento agora do que eu posso, do que eu devo, do que convém, a hora que o neném virar criança e quiser doce, quiser 1000 coisas que você não vai achar legal, você não vai saber falar não ou se posicionar em relação à saúde do seu bebê.
Então, a gente tem que aprender um pouquinho como adultos a saber o que convém. Ah, mas eu adoro tomar cerveja de domingo a domingo. Vai convir agora para sua gestação? Vai ser legal para a fertilidade? Nesse momento não é legal e tá tudo bem. Vida que segue, depois que o seu neném sair do peito, você toma o que você quiser. Tipo isso, tá? Então a gente está aqui para falar para vocês o que é legal. E eu achei que foi sensacional. Foi muito Foi boa, ótima. Sheila. Foi ótimo, agradeço. A gente está caminhando para o finalzinho. Se você achar que tem mais alguma que eu deixei caixinha, meninas, tem A muitas questão. específicas aqui de fertilidade, eu respondo vocês na caixinha, tá? Gente, para não sair tanto do foco da imunidade, alguns casos aqui de trompa, enfim, tá bom? A questão do encerramento aí que a gente pode fazer é lembrar que sempre quando há o despertar de alguma coisa, que acontece algo de errado com a gente, alguma mensagem ali de baixa imunidade, é que algo no nosso ambiente também não está legal. Além, lógico, da exposição à combinação dos alimentos e tudo mais, algo da nossa essência, da nossa natureza não está casando. Então tem algo que precisa ser revisto. Então veja uma combinação disso. Então se há uma baixa imunidade persistente, talvez algo no seu ambiente também precisa ser revisto, tá? Associado, claro, Uhum, com a alimentação. E, perfeito. e não larguem, né? Não abandonem o processo se você tiver um dia difícil ou uma semana difícil. Isso acontece com a vida de todos nós. Então, quem tem resultado é simplesmente a pessoa que não desiste. É essa a diferença de uma pessoa para outra. É a pessoa que não desiste do processo. Então, ela tem dias ruins também, todos nós temos, mas ela não abandona o propósito dela, ela tem clareza do propósito. Então, se você tem aí a clareza que você quer ser mãe, é isso que eu quero, então não abandone o seu propósito. Foque nisso, coloque a sua energia nisso e siga aí no seu processo, que a gente colhe aquilo que a gente planta, que a gente semeia, que a gente cuida. Então, não tem como ter um resultado ao contrário se eu estou aí no processo certo. Fechou, perfeito, amei. É isso mesmo, faz todo sentido seguir o propósito. E não quer dizer que ele é rápido e fácil. Vai depender do quanto a gente se esforça para colher. Parabéns, Exato. obrigada, Sheila. Meninas que tiverem aqui no meu perfil, sigam a Sheila. Pessoal do perfil da Sheila, venham para cá se vocês desejarem ser mamães. Vai estar disponível aí material. Ô, Sheila, o seu vai estar no link da bio ou no Não, seu Telegram? o link da bio tá a inscrição para o método, você no controle, que é onde ensina a terapia nutricional antifúngica, e nos stories tem Ah, os nos materiais do stories. evento que aconteceu semana passada e tem os testes lá. Então, teste de desbiose, rastreamento metabólico e o teste da Fechou. síndrome fúngica, tá? Então Tá tá. bom? Então tá nos stories. Eu vou tirar um print aqui. Nossa, posso? Pode. Que as meninas que estão participando e se inscrevendo para a minha jornada, que vai começar a semana que vem, elas É. têm um certificado ao final dessa semana e um cupom. E aí elas têm que cumprir umas regrinhas nas postagens e elas vão lá para o Telegram fazer a lição de casa, tá bom? Então essa vai ser a foto do post. E agradeço muito a sua presença, com a semana aí toda Obrigada. turbulada. Sucesso para você. Que Não, muitas amei mulheres. participar. Obrigada, que bom. Que muitas das nossas alunas aqui realmente fiquem, que todas, né? Não muitas, que muitas seguidoras, mas todas as alunas muito bem nutridas. Eu já vi que tem gente aqui que já é sua aluna e vai entrar no meu e vice-versa. Achei o máximo. E contem com a gente. Muito obrigada. Ótima noite. Obrigada. Sucesso aí com as alunas. E quem está aí na fase da limpeza do aquário e está se sentindo bloqueada, tem alguma coisa que está aprendendo aí, olha aí no espelho e fala: eu preciso me libertar de. Repete isso, repete o que você precisa se libertar aí para você realmente deixar o alimento agir na sua vida, a nutrição agir na sua vida. E não esquece também de agradecer todas as vezes por ter o alimento no prato, por ter comida na mesa, porque a gente teve uma ancestralidade de escassez e agora a gente tem acesso aos alimentos e você é merecedora do melhor alimento, do melhor suplemento, então aceite isso. E esse conteúdo aqui que a gente disponibiliza aí com brilho nos olhos, porque dificilmente alguém que fala de nutrição não tem brilho nos olhos, a gente ama o que a gente faz, é para que vocês realmente
coloquem em prática o poder da alimentação na vida de vocês, porque o alimento tem muito poder, mas a gente precisa deixar esse alimento agir na nossa vida. E se tem alguma coisa te bloqueando, desbloqueia isso para você receber aquilo que você merece. Arrasou, amém. Amém para todas. Gente, beijo Um grande enorme. beijo. Obrigada, Beijo. até uma Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Até. Valeu, meninas. Daqui a pouquinho a lição de casa já vai estar lá no Telegram. Façam, vou ficar muito feliz em ver as respostas de vocês, principalmente porque vai ser uma análise, né, para a gente saber como é que vocês estão indo em relação à busca pela saúde e a busca pelos conhecimentos. Tem caixinha nos stories, devorem os stories, porque é muito importante vocês estarem conectadas para não perder o brilho no olho, para não perder o engajamento, porque eu sei que é fácil derrapar, aparecer um bolo, aparecer uma pizza, aparecer um dia frio que foge da academia. É muito fácil sair da limpeza do aquário. Não saiam, se saírem, voltem. Fiquem lá e ó, como faz para entrar no Telegram? É o seguinte, entra depois aqui no meu rostinho no Instagram, inclusive tá uma foto muito melhor do que agora ao vivo, né, gente? Vamos combinar que agora a gente já tá o pó da rabiola? Pois é, entra lá na página da bio, rostinho da Moni, vai ter o Linktree. Lá no link vocês clicam, aí vai ter gratuitamente o acesso ao Telegram. Para entrar no Telegram, que ele é muito parecido com o WhatsApp, é só vocês terem o Telegram, o aplicativo no aparelho de celular de vocês. Entrou lá, entrou no link, pede para entrar, é um grupo, é um canal, na verdade, então não tem interação. É um grupo que você não fica sabendo quem tá lá, então pode entrar tranquila, que não vai te atrapalhar, não vai ficar pitando o tempo todo, não. E lá que eu posto, tem mais de 60 PDFs, materiais extras, livros de receita, lista de produto de beleza, de produto de higiene, tudo que vocês pensarem tem lá. Inclusive o link para fazer a tarefa do dia, que é a lição de casa. E ao final dessa semana, na sexta-feira, quem cumprir todas as regrinhas da lição de casa vai ter um certificado digital que participou, né, de todo esse esquenta da Jornada Ser Mãe. E, inclusive, um cupom extra de desconto mega especial, valiosíssimo, para a próxima turma do Método Futura Mamãe. Quem tiver interesse, é claro. E mesmo assim, se você não quiser participar, você vai estar aprendendo horrores, treinando todos os seus conhecimentos e, consequentemente, estando muito mais perto do seu bebezinho, tá? Estou aqui, então, chacoalhando vocês, porque eu quero vocês muito empenhadas. E, afinal, né, se o maior sonho é ter o meu bebê no colo, por que eu não vou fazer? Por que a prioridade não vai ser essa, né? De ficar bem nutrida e ainda potencializar minha fertilidade. Então, vamos nessa, vejo vocês lá. E a Moni tá mandando e-mails também, tá? Costumem abrir e-mail, porque é correio eletrônico. Se vocês não abrem e-mail, vocês ficam perdendo muita coisa, tá bom? Mil beijos. Se a live foi importante para vocês e pode ajudar alguma amiga, não deixa de compartilhar aqui no aviãozinho. Ela vai ficar salva sim aqui e vou colocar lá no YouTube também, tá bom? Beijo, amores.